Boa noite, meus irmãos. Quero compartilhar nesta noite, de 5 de maio, terça-feira, a palavra do Senhor. E mais uma vez, online, uma vez que não podemos ter o privilégio de estarmos reunidos juntos, mas, pela graça de Deus, queremos crer que logo, logo podemos, juntos, pela graça de Deus, podemos, nesses últimos dias, estar visitando aí os irmãos, se lembrando da ceia do Senhor. E agora nós queremos compartilhar um texto da sua palavra, que está registrado em 2 textos. Primeiro em Jeremias capítulo 9, os versos 23 e 24, que diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O outro texto está no Evangelho de João, capítulo 17, o versículo de número 3, onde a palavra de Deus, através do Senhor Jesus, dando também as instruções aos seus discípulos naquele momento final, ele diz o seguinte, João capítulo 17, o versículo 3, e diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então veja, irmão, nós temos que conhecer. E a palavra que eu quero compartilhar é uma pergunta que diz assim: o que fazer para se fortalecer? Nesses dias que estamos vivendo, nós temos tantas orientações de especialistas na área da saúde, até irmãos da igreja têm dado uma de médico também, ensinando receitas caseiras para nos fortalecer fisicamente, para não sermos contaminados com coronavírus, Mas o fato é que os especialistas têm dado várias orientações para que nós nos fortaleçamos, que a nossa imunidade esteja de fato alta para enfrentarmos essas adversidades. Mas e espiritualmente? Como será? O que temos que fazer para nos fortalecer? Esse texto que nós lemos, todos os dois, diz o seguinte, que nós devemos conhecer a Deus. E conhecer a Deus envolve tempo, envolve comprometimento, envolve disciplina. Eu sei que não é fácil. Nós, às vezes, separamos tempo para o trabalho, separamos tempo para estudar, separamos tempo para outras atividades esportivas, de recreação, mas muitas vezes esquecemos de separar tempo para o Senhor, esquecendo daquela ordem que Jesus dá, lá em Mateus 6,33, que devemos primeiro buscar o reino dele, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições nesta noite sobre esse tema de conhecer a Deus. E a primeira verdade é: quem conhece a Deus tem a força de Deus. Nós vemos vários textos na palavra de Deus onde diz exatamente isso, que o Senhor é a nossa força. Lá no livro de Êxodo, capítulo 15, depois que o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho e eles vêem o exército de Faraó destruído, no cântico chamado Cântico de Moisés, na parte inicial do verso 2, ele vai dizer: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Então veja, não só Moisés, e ele ensinou esse cântico para que o povo de Israel não se esquecesse dessa verdade, de que o Senhor de fato é a nossa força. E também nós temos no livro de Daniel um texto interessante também, quando fala ali dos seus companheiros, num sonho que ele teve no capítulo 10, versículo 17 a 19. Então Daniel teve uma visão e ele ficou muito angustiado, e a Bíblia diz que ele ficou ali 3 semanas, de fato esperando uma resposta do Senhor, e nesse tempo ele teve ali momentos difíceis, de fraqueza física mesmo, e ali o texto relata o seguinte: como pois pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Então veja, nós temos aqui nesse texto onde Daniel, diante dessa visão, ele se sente tão enfraquecido, e foi necessário que este anjo, este homem de Deus, toque nele, para que ele se fortalecesse e pudesse ouvir, pudesse entender a mensagem a qual Deus havia revelado a ele, ainda que não tivesse tido aí entendimento.
E a palavra de Deus vai dizer no Novo Testamento, um texto bem conhecido nosso, né? Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, ou seja, a força, né, vem do Senhor. Quando nós o conhecemos, Ele nos reveste com essa força do alto. Por isso nós podemos passar por adversidade, muitas vezes nós não entendemos, e lógico que o Senhor tem um propósito em tudo isso, mas quem de fato conhece a Deus tem a força de Deus. Uma outra verdade, quando nós conhecemos a Deus, é que quem conhece a Deus tem a mente de Cristo. Então, ou seja, vai pensar como Ele, vai agir como Ele, e por isso a palavra de Deus diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, lá em Filipenses 2,5. E em 1 Coríntios 2,16, vai fazer uma pergunta para nós e dizer, né? Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então veja que privilégio nós temos, irmãos, de poder ter a mente do Senhor Jesus, e creio que esse é o desafio para cada um de nós hoje, pensar como Cristo, agir como Cristo. Isso pressupõe também algumas verdades, conhecer quem tem a mente de Cristo, né, conhece e faz a vontade de Deus. Por isso o salmista do Salmo 40, verso 8, ele vai dizer, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então, ou seja, nós somos desafiados a agradar o Senhor, a fazer aquilo que é da vontade do Senhor a cada dia, mas também pressupõe estar ou viver na intimidade com Deus. Então, quem conhece a Deus e tem a mente de Cristo, ele tem essa intimidade, ele vive nesse relacionamento íntimo com o Senhor, como nós temos no Salmo 25, né, verso 14, que vai dizer, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Também pressupõe amar o mundo como Deus amou. Então, ou seja, se nós de fato conhecemos a Deus e temos a mente de Cristo, nós vamos amar o mundo, as pessoas que estão à nossa volta, como Deus amou, como está lá em João 3,16, que é bem conhecido, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Deus deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, este amor, diz a palavra de Deus, ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quem também conhece a Deus tem a ousadia de Deus. Nós vimos primeiramente que tem a força de Deus, tem a mente de Cristo e também tem a ousadia de Deus. Nós vemos agora assim no livro de Daniel, capítulo 3, os versos 16 e 18, falando sobre os amigos de Daniel. Eles foram desafiados, ordenados pelo rei Nabucodonosor a se prostrar diante de uma imagem, um ídolo que ele havia construído grande, que chamava a atenção de todos os povos. E ali eles eram ordenados a se prostrar, a ouvir ao som da música, dos vários instrumentos que ali estavam. Eles deviam se prostrar e adorar a imagem que Nabucodonosor havia levantado. Mas houve ali 3 jovens íntegros, homens que de fato eram ousados para servir a Deus. E o texto ali de Daniel 3, 16 a 18 diz o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, veja, só alguém que tem a ousadia de Deus é capaz de falar palavras tão firmes, tão convictas, como esses fizeram, porque eles tinham a ousadia de Deus. Era alguém que sabia o Deus a quem servia. E eles entenderam que mesmo que Deus não os quisesse livrar da fornalha de fogo ardente, eles não negariam a fé no Senhor, eles não se prostrariam diante da imagem, porque eles adoravam ao único Deus vivo e verdadeiro. E nós sabemos o fim da história. Eles então foram lançados, e a Bíblia diz ali que Nabucodonosor ficou tão irado que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que de costume. E a Bíblia diz que até aqueles que lançaram os jovens na fornalha morreram diante do calor intenso. Mas nada aconteceu àqueles servos do Senhor, porque eles tinham a ousadia de Deus. Quais as implicações disso? Primeira implicação é que a ousadia de Deus não corre de ameaças. Nós vemos no caso de Esther, lá no capítulo 4, verso 16, quando o inimigo dos judeus, chamado Amã, ele determina a morte de todos os judeus do império ali de Assuero, um império muito grande, vasto que era, e Mordecai, ele sabe da notícia e comunica à rainha Esther, e ali juntos, depois de troca de palavras, troca de notícias, ela diz para Mordecai: vai ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos.
Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então veja, uma ousadia que não foge ou não corre de ameaças. Mesmo sabendo o risco, ela correu o risco de enfrentar, de comparecer diante do rei para interceder pelo seu povo. E Deus honrou aquela atitude dela, e nós sabemos o final da história também, dessa história maravilhosa e registrada no livro de Esther. Mas também uma outra implicação de quem tem a ousadia de Deus, é que a ousadia de Deus enfrenta oposições. Nós vemos nos dias atuais pessoas que são enfrentadas, né, são contrapostas aí diante da sua fé, colocando em xeque de fato se são pessoas que servem a Deus de fato. E já no tempo dos apóstolos vemos isso também. O apóstolo Paulo, quando numa das suas indo para Jerusalém, em Atos 20, verso 24, diz o texto ali, ele falando àquela igreja que estava preocupada com a sua situação, que sabendo que ele ia enfrentar a oposição da liderança judaica, ele diz assim: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então veja, mesmo sabendo que ia enfrentar oposições, sabendo que ia ter dificuldades, mas ele diz, olha, o que me importa é que o evangelho seja anunciado, não importa o que venha contra mim, eu estou disposto a pagar, se necessário for, com a própria vida. Hoje nós temos visto ao redor do mundo pessoas que têm essa mesma ousadia, essa mesma coragem diante das oposições, de se pregar o evangelho, de viver o evangelho, de testemunhar da fé. Nós vivemos momentos tão tranquilos no nosso país, ainda que passando por essa crise, né, temporariamente, mas nós não temos oposição ferrenha de nos impedir, de nos levar para a prisão e assim por diante. Mas que nós tenhamos, se necessário for, essa ousadia para enfrentar a oposição. Uma outra implicação de quem tem a ousadia de Deus é que a ousadia de Deus aceita os riscos da fé. Nós temos registrado na carta aos Hebreus, e eu quero ler com os irmãos esse texto, porque ele é muito importante, falando de Moisés, da atitude que ele teve, mesmo tendo toda a regalia, todos os privilégios, né, toda a fartura lá no reinado de Faraó, no reino do Egito. Ele toma uma decisão de abandonar tudo aquilo em favor do seu povo, correndo o risco de ser perseguido, inclusive. Mas ele diz o texto ali sagrado em Hebreus 11, versos 23 a 29. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. Então veja, correndo o risco de tantos outros, de sair do palácio, mas nós sabemos da história, depois de 40 anos no deserto, Deus o chama de volta e ele faz um grande trabalho, e aqui esse texto registra, ele abriu mão de todos os privilégios, de todas as farturas, de todos os benefícios, por causa do opróbrio de Cristo, ou seja, para testemunhar do evangelho da graça de Deus, dando exemplo, deixando esse exemplo tão precioso para nós. E finalizando, o que fazer para se fortalecer, né? Conhecer a Deus. Então quem conhece a Deus tem a alegria de Deus. Nós vimos que quem conhece a Deus tem a força de Deus, quem conhece a Deus tem a mente de Cristo, tem a ousadia de Deus, mas também tem a alegria de Deus. Então quem conhece ao Senhor experimenta uma alegria jamais vista. É por isso que Filipenses 4, os versos 4 e 11, nós somos desafiados ali, há uma ordem do Senhor para nós, mesmo em meio às adversidades, porque Paulo, quando escreve isso à igreja de Filipos, ele estava encarcerado, estava sofrendo, mas ele diz àquela igreja, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Digo isto não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, veja, não há alegria comparável a esta. Por quê? Porque quem tem o Senhor, quem conhece o Senhor, tem essa alegria que vem de dentro, não depende das circunstâncias. Aliás, nós cantamos aqui, né, este gozo, esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque de fato nós conhecemos a Cristo e o temos como nosso único e eterno Salvador e Senhor. Esta carta de Filipenses é interessante. Eu quero fazer aqui um resumo, né? No capítulo 1 nós vemos ali Paulo falando da alegria no sofrimento. Ele descreve ali tudo que ele estava passando, estava ali sofrendo, mas era alguém que pode transmitir essa alegria. No capítulo 2 nós vemos a alegria no serviço. Hoje nós vemos pessoas reclamando porque tem trabalho. Paulo aqui está privado do trabalho, mas ele estava ali servindo ao Senhor, e por isso ele era um homem alegre e desafia a igreja, apesar de toda a circunstância, a ser alegre. No capítulo 3, ele fala da alegria em Cristo, e só nele nós temos a real e verdadeira alegria, porque o mundo jamais pode dar a alegria de que o homem precisa. Essa alegria que o homem tem no mundo, ela é de fato efêmera, passageira. E no capítulo 4 ele descreve, encerrando essa carta, a alegria na ansiedade. Quantas pessoas ansiosas, mas ele diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque nós temos um Deus maior, que nos supre em cada uma de nossas necessidades. Por isso que lá no verso 19 vai dizer que o Senhor supre as nossas necessidades. Ou seja, ninguém então interpretou melhor essa alegria do que o apóstolo Paulo, mesmo passando pelas situações mais adversas. E quando a gente lê na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai descrever ali, de fato, tudo que ele passou, as aflições, os sofrimentos, as perseguições, tudo. Mas ele era um homem que demonstrava alegria no Senhor. E eu quero concluir então com dois textos da palavra de Deus. De fato, quem tem essa alegria que vem do Senhor, primeiramente ele tem paz. Lá Jesus mesmo é quem diz em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se atemorize, diz o Senhor. Então nós temos também Romanos 5, o versículo 1 que diz, justificados sois mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, Jesus de fato é a razão, Ele é o meio pelo qual nós podemos ter paz, nós podemos ter alegria e viver de fato para glorificar o Senhor. E ninguém melhor do que Ele conheceu a Deus, teve essa experiência profunda com o Pai. Por isso Ele nos desafia a examinar as Escrituras, porque é através dela que nós vamos conhecer a sua vontade, conhecer a vontade do Pai. A nossa oração é que de fato possamos conhecer a Deus. E uma vez conhecendo-o, nós vamos ter a força dEle, nós vamos ter a mente de Cristo, nós vamos ter a ousadia do Senhor e nós vamos ter também a alegria que vem do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a de fato viver este Evangelho, conhecendo a cada dia mais. Por isso nós somos desafiados ainda, né? Aos diz que nós devemos conhecer e prosseguir nesse conhecimento de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. Eu quero orar com os irmãos neste momento, encerrando essa nossa meditação. Pai, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio de te conhecer. Que nossa confiança no Senhor esteja tão somente, a nossa alegria tão somente no Senhor, que nos amou um dia e se revelou a nós, através da natureza, através da Tua Palavra e através do Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo revelar ao Senhor. Por isso Ele mesmo diz, quem o conhecia, conhecia ao Senhor, porque Ele é a revelação exata do Senhor. Dá-nos, ó Pai, que a cada dia tenhamos esse desejo de conhecer-te mais e assim desfrutar dessas bênçãos que usufruímos a cada dia, tendo a mente do Senhor, tendo a ousadia do Senhor, tendo a alegria do Senhor e vivendo para sempre glorificar o Teu nome até o momento final da nossa existência aqui. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe. Aleluia.
Rei.